Estamos começando mais um episódio da Waycast e eu estou muito feliz por receber aqui hoje uma convidada muito especial. Ela que é facilitadora de conexões femininas, vem compartilhar conosco sua experiência, sua história de vida, falar de propósito, da importância de olhar para si. Jaqueline Moreira, Jaque, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite, meu coração está transbordando de alegria de estar aqui, para vir falar um pouquinho, sobre a minha experiência para essas mulheres, para que a gente possa impulsionar mais mulheres ainda, encontrar o seu propósito e viver com muita alegria. Muito obrigada pelo convite. Isso que a gente gosta. Aí. Já que eu já vou começar assim com aquela pergunta que eu amo. Vamos lá. Qual a história que você conta da sua história? Quem é você nesse mundo? Bom, eu sou a Jaque Moreira. Antes, há um pouco tempo, eu sempre fui a Jaqueline Moreira, filha da Maria Aparecida e do Antônio Pedro, casada com Alexandre de Assis, mãe de 2 meninos. Eu fui administradora de indústria por 25 anos, no mercado de mecânica voltado para mineração. E a Jaque foi aquela menina, eu sou a mais velha de 3 irmãs, e aí, mulheres num mercado tão masculino, eu me forjei nesse meio. E vim com a minha trajetória, com a minha vida, numa crescente na indústria, tive ganhos e tive perdas. E essas perdas fazem parte da minha história hoje em dia também. Então, eu trabalhava sempre com meu pai, fiquei com ele mais ou menos uns 17, 18 anos na indústria dele. E quando eu saí, nós montamos um outro braço da indústria. Nós 2 éramos sócios. E eu tinha 86 funcionários. Nossa. E aí, eu e a minha outra irmã, caçula, a gente cuidava dessa empresa e meu pai cuidava da outra empresa com a minha outra irmã. E nós tomamos um prejuízo enorme em 2014. E aí, resolvemos fechar, literalmente, quebrando a empresa. E aí, eu adoeci. E eu falei, eu não quero continuar mais na área da indústria. Sabe aquela coisa de sindicato na porta, operação tartaruga, e não entrega, e contrato com multa, e você... Gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar, vamos entregar e nada. E eu adoeci. E nessa época você tinha quantos anos? Nessa época, 2014, eu já estou com 45. Eu estava aí mais ou menos com 37 anos, 36, 37 anos. E eu resolvi não ser mais da indústria, não trabalhar mais. Algo que estava me sugando, mas eu não entendia o porquê. Enfim, nós tomamos um prejuízo enorme e hoje eu não me vejo mais na indústria. Eu estava até fazendo um dia desses uma live com a Denise Brasil, e a Denise me fez uma pergunta, porque a Denise também veio muito dessa área, mas da área de construção. Ela falou, Jaque, você se vê de novo naquela rotina de indústria? Eu falei, não. Hoje eu contribuo muito mais para o mundo onde eu estou. Sim. E para eu chegar nesse ponto, foi muito fundo do poço, cordinha para levantar e cavando. E quando veio a pandemia, eu me vi numa situação terrível, porque eu nunca tinha adoecido, eu achei que todo mundo ia adoecer, todo mundo corria risco. O meu marido, que tem uma doença rara, que é a AME, então nós tivemos vários cuidados com eles. O meu filho de 5 anos estava com 1 ano e pouco, então foi o caos. Nossa. E lá em casa, quem que ficou ruim? A Jaque. Eu peguei Covid, tive mais de 50% do pulmão comprometido, tive trombose, fui para oxigênio, eu achei que eu ia morrer. E aí, quando você tem uma experiência dessa, você começa a se perguntar, o que eu estou fazendo por mim? E aí, veio a Jaque Moreira. Nossa, e é um baque muito grande, né? Imagino, assim, que tenha sido realmente um divisor de águas muito chocante. Muito. Sabe por quê? Porque a gente vai vivendo a vida, eu falo que a gente não vai vivendo, a gente vai sobrevivendo. Nas necessidades, nas nossas crenças limitantes. Então, a gente vai servindo, porque nós... eu pelo menos fui forjada nessa sociedade machista, que a mulher tem que ser sempre servil, que a mulher, ela caminha, conforme o que ela seja permitido para ela. Então a gente cresce acreditando nessas limitações. E aí, quando eu resolvi
começar a fazer o autoconhecimento, a procurar ajuda, a entender que eu não queria ficar mais naquela condição que eu estava, eu não queria desenvolver uma depressão, eu não queria desenvolver outras doenças. E se a gente for pensar, né, no Covid, pulmão, é tão sério, se a gente for pensar na energia, é tristeza. E aí eu falei, eu não quero isso pra minha vida. E vou te falar, fui buscar o autoconhecimento, mas é tão difícil. Dói tanto. Dói, né? Nossa, é muito difícil. Eu falo que todo mundo deveria fazer terapia. Eu fiz constelação, faço terapia até hoje, faço constelação até hoje, tenho acompanhamento. Mas é muito difícil. E quem fala, vou fazer, é alguém de muita coragem. Porque é tão difícil mergulhar dentro de você mesmo e saber que as suas dificuldades é só você que pode decidir e resolver. É difícil. É um grande desafio, né? E aí toca num ponto que é extremamente importante a gente ter essa consciência, porque é autorresponsabilidade o tempo inteiro. Nós somos responsáveis por nós, somos os únicos responsáveis, né? As nossas dores, nossos fracassos ou sucessos não estão nas mãos dos outros, estão só nas nossas mãos. Mas nós somos criadas como? Qual a experiência que a gente olha para trás e vê da nossa mãe, das nossas tias, das nossas avós? Elas sempre estavam ali só no servir. Exatamente. Elas sempre estavam se anulando. Às vezes elas não tinham nem voz. Se a gente fala de autocuidado, de autoconhecimento, nós temos poucos anos que a sociedade começa a discutir isso e ainda você percebe uma resistência enorme. Você já percebeu isso? Quando você fala com uma pessoa, ela fala, não, mas eu não preciso de psicólogo. Não, mas eu não preciso de autoconhecimento. Porque é difícil mesmo. Com certeza, eu me deparo com isso o tempo todo. Há pouco tempo as pessoas falavam assim, não, quem precisa de psicólogo, de tratamento é doido, tem problema de cabeça, mental. Não, gente, todos nós temos problemas. Nós temos problema lá da raiz das nossas crianças que precisam ser tratadas. O problema é que a gente projeta isso no outro. E a única pessoa que pode resolver essas necessidades é a gente. É a gente mesmo. Só que isso é inconsciente, galera. Por isso que é tão difícil. E é tantos altos e baixos. Porque não existe uma receita. Aí a gente fala assim também, o pai e a mãe é culpado. Não, eles fizeram o que eles podiam. Eles fizeram o que eles davam conta. Exatamente. E recentemente também eu descobri que essa questão toda do alto valor, do alto amor, está relacionado lá com a mãe, lá atrás. E às vezes é quando você está ali no útero ainda, né? É bem complexo isso. E aí o lugar da terapia ele é importante para poder te conduzir a trazer essa clareza, né, para sua vida. Eu tenho uma experiência muito interessante com meu filho mais velho. Eu fui uma criança que apanhei na minha infância. Então, eu ficava muito nervosa. E o meu filho mais velho, eu cheguei a bater. E um dia eu chorei junto com ele, falei, isso tá errado. Mas eu não sabia o que estava errado. E aí eu fui descobrir na terapia que, como eu apanhei, eu achava que bater era certo. E eu descobri que bater é errado. Eu nunca mais encostei a mão no meu filho. A gente tem um relacionamento de diálogo. Só que eu tive que construir isso com ele. Mas primeiro eu tive que aprender que estava errado. Porque era inconsciente. Eu sabia que fisicamente estava errado, mas aquilo me deixava desnorteada. E a minha reação era sempre de bater. E aí eu fui entender que era a minha criança. Criança, quando fica nervosa, não bate? Então eu fui acolher a minha criança. Aí resolvi esse problema, ótimo, não temos problema nenhum. Quer dizer, isso depois, né? Eu falei, eu não bato mais, mas eu ficava muito nervosa, muito agitada. E aí eu fui descobrir na terapia. Por exemplo, eu sempre dou muito certo com crianças. Mas o porquê que às vezes uma criança fazendo pirraça me deixava irritada? Porque eu não podia fazer pirraça quando eu era criança. Eu não podia chorar. Era assim, engole o choro, você não pode chorar. Não, senão você vai apanhar mais se você chorar. E aí, como que eu podia, a minha criança, ia ver uma outra criança fazendo pirraça? Aquilo me deixava nervosa. Aí eu fui aprender na terapia. Hoje, pode expressar o tanto que elas quiserem, elas podem chorar e tal. E se a minha criança fica nervosa, eu falo, você também pode chorar. Tanto é que eu não chorava, não derramava uma lágrima. Hoje, falou mais alto comigo, eu tô abrindo a boca chorando. Porque eu permiti que a minha criança pudesse expressar. Sim.
Jaque, mas o seu pai e sua mãe foram ruins? Não. Provavelmente eles vieram de uma criação que foi o que foi possível deles fazerem, no entendimento deles. E provavelmente ainda muito mais intensa do que foi a sua. Muito mais intensa do que foi a minha. Eles ainda abreviaram muito aquela convivência. Só que são coisas que são inconscientes, que a gente só vai aprender se a gente realmente buscar o autoconhecimento, se a gente realmente procurar ajuda. Porque é outra coisa, viu, gente? Sozinha a gente não dá conta, não. Porque a gente cria mecanismos que a gente se auto-sabota o tempo inteiro. Porque é muito difícil. É muito sofrido ver que as nossas escolhas, aquilo que a gente está vivenciando, é única e exclusivamente por nossa própria vontade, ou por nossa inconsciência, ou porque a gente não agiu a favor da gente. E é muito impressionante, Jaque, porque essa questão aí da infância e de que os nossos pais foram os melhores que eles puderam ser naquele momento, e já foram, de certa forma, lapidados, porque de uma geração para outra a gente sempre vai pensando, nossa, eu vou ser melhor com os meus filhos do que os meus pais foram. Mas mesmo assim, não é suficiente. Por melhor que seja, que os pais sejam, ainda vai ficar alguma coisa ali que de alguma forma vai gerar algum trauma, algum registro que na vida adulta ainda vai impactar, né? Então, por mais que a gente vai trabalhando isso de geração para geração, ainda tem isso, essa questão desses registros, né? Sim. Aí, por que eu tô trazendo isso também? Porque senão fica aquela cobrança extrema. Nossa, eu não posso fazer isso porque senão eu vou traumatizar meu filho. E como que lida com isso, assim, pra você que tem filho? Pois é, o que eu fiz hoje em dia? Eu falo com os meus filhos o seguinte, que eu amo, que eu sou apaixonada com os dois, que eu faço o que eu puder pelos dois, e que eu quero o melhor da vida deles. Até mesmo pro esforço que os meus pais tiveram, os avós, né, os pais do meu marido, o esforço que eu tive e que meu marido teve, para que a vida deles seja melhor, que eles honrem isso. Só que eu falo com eles todo dia, a mamãe não é perfeita, o papai não é perfeito, a mamãe vai errar, o papai vai errar. E a gente pode ser que deixe marcas que lá na frente, se eu conseguir perceber hoje, então ótimo, eu tô vendo que a criança tá mais agitada, tá comendo a unha, ou ele tá mais isolado, então eu procuro levar para fazer uma terapia, pra gente entender, ou eu procuro ir levar numa homeopatia. É o que eu posso fazer agora. Qual que vai ser a minha instrução para ele quando ele fizer 18 anos? Vai procurar o autoconhecimento, porque o que a mamãe não conseguiu fazer por você, agora é você que vai fazer. Não, perfeito. Então, eu tenho um filho de 12, que faz 13 agora em janeiro, e tenho um de 5. E eu converso com os dois da mesma maneira. Então, assim, o meu filho mais velho, é até interessante, que ele já percebeu quando eu fico nervosa, que eu fico irritada, e a minha criança fica irritada. Aí ele fala assim, mamãe, deixa você acalmar que a gente conversa. Eu falei, tá bom, depois a gente conversa. Olha. Porque ele já percebeu que na hora, ele não entende que é porque a minha criança tá irritada. Sim. Mas ele fala assim, é melhor deixar a mamãe, depois eu converso com ela. Aí daqui a pouquinho ele vem, aí a gente conversa numa boa. O pequeno ainda não. Aí o pequeno eu tenho que ter um autocontrole maior ainda. Porque senão daqui a pouco, se eu deixar a minha criança dominar, a adulta não vai lá. Com 5 anos é difícil de você ter um diálogo mais maduro, né? Como uma criança de 12, 13 anos. Mas hoje eu tô fazendo assim. E hoje eu coloco o seguinte, se eu errei, eu errei. Eu não quero ser aquela mãe perfeita porque eu não vou conseguir. Então, eu acho que é a gente colocar a gente no colo também, sabe? Porque a gente não tem esse costume de acolher a gente mesmo, sabe? A autocompaixão. A gente sempre tem um olhar pelo outro, porque a gente tem aquela mania de achar que é Mulher Maravilha, eu consigo fazer tudo, eu dou conta de tudo, e hoje eu não quero dar conta de tudo. Eu não quero ser a Mulher Maravilha, eu não quero ser mais um polvo, porque isso me custou muito. E quando você quer fazer tudo e não deixa a oportunidade pro outro, você tira do outro a oportunidade dele crescer e dele fazer. E dele realizar por si próprio. Sim. E a gente vê muito isso ainda, né? Nas criações, assim. Eu penso o seguinte, pelo pouco que eu observo, assim, no meu meio de convivência, que a pandemia, ela veio acelerar muitos processos, inclusive essa relação de pais e filhos. Mas ainda está muito longe essa questão de deixar o filho ali ter o seu próprio processo de aprendizado, errar, né, deixar, acompanhar ali no limite da segurança, mas deixar ele fazer. Porque o que eu percebo muito é as mães tentando evitar o tempo todo que aquele filho fracasse, que aquele filho sofra.
E isso faz parte do processo. Ele precisa aprender a lidar com essas questões desde cedo, né? Ele precisa aprender a lidar com as questões, com o não, com a frustração, com o tédio desde cedo. O que eu percebo no meu meio, nas mulheres? As mulheres saíram de casa para trabalhar. E aí a Denise, mais uma que ela falou que eu adoro. A mulher, ela não tem mais uma jornada dupla ou tripla. É uma jornada contínua. Ela trabalha, ela tem que ficar ligada em casa, ela tem que resolver os problemas de casa, ela tem que resolver os problemas dos filhos. Aquela que não tem uma pessoa que possa ser uma rede de apoio ou ajudar ela em casa, ela chega em casa, ela tem que fazer os afazeres da casa, fazer a comida. E ela foi trabalhar para ajudar, às vezes, em casa. Mas a nossa sociedade não dividiu o serviço da mulher. O homem não tomou o seu lugar como um integrante da casa. Então, é normal a gente escutar assim, não, a mãe vai fazer a comida, a mãe vai arrumar a cozinha, a mãe vai arrumar a casa, a mãe vai dar banho nos filhos, a mãe vai... O pai participa, mas ele participa com uma parte muito limitante dentro da casa. Gente, é claro que existem exceções, é claro que existem casas e famílias que o pai lava a louça, faz comida, ajuda nos afazeres da casa. Só que é um serviço invisível da mulher. E que ninguém valoriza. E que a pessoa só valoriza quando falta. Então, se a mulher tá de cama e a casa virou aquela bagunça, ou não tem a comida pronta no horário, aí que alguém percebe que isso faltou. E por isso que, muitas vezes, a nossa sociedade, ela criou essa crença que a obrigação é só da mulher. E a obrigação não é só da mulher. A obrigação é de todos os integrantes da casa. Todo mundo vive lá. Todo mundo mora lá. Por que uma pessoa só vai ter que se responsabilizar sozinho pelo bem-estar de todos? Então, hoje, o que eu faço para mudar isso um pouco? Eu ensino meus filhos. Meu filho de 12 anos, ele acorda sozinho, ele faz o lanche dele sozinho para me levar ele para a escola. Se passou do horário do almoço, e ele que esquenta a comida dele, ele sabe fazer macarrão, ele sabe fazer carne, ele faz churrasco, ele faz todos os lanches dele. E agora nós estamos na briga do quarto. Então, o quarto fica aquela bagunça. Eu fecho a porta e falo, meu filho, se você não arrumar, mamãe não vai arrumar. Ninguém vai arrumar pra você. Por quê? Já que você é ruim. Não é que eu sou ruim. Eu tenho que ensinar para que ele saiba lidar com as próprias coisas dele. Porque senão ele vai ser criado daquela maneira que a nossa sociedade veio criando os homens. Que a gente tem que deixar tudo pronto pra eles e a gente não tem. Eu tenho várias coisas na casa que eu preciso da demanda. E quando a gente atende a demanda de todos, a gente esquece da nossa demanda. E a gente vê muitas mulheres depressivas, com problemas emocionais, com problemas físicos, com doenças, porque não olharam para si próprias. Vai somatizando tudo. Aí uma mãe morre, ou fica doente, quem vai cuidar dos filhos? Por isso que você gosta tanto da frase que eu gosto demais de falar. A gente só tem aquilo que a gente dá, e a gente primeiro tem que se amar e se cuidar para a gente poder fazer pelo outro. Exatamente. Aí você tocou num assunto, já que inclusive é um ponto de desafio muito grande para mim. Né? E acredito que seja para algumas pessoas também. É a questão de se priorizar. Sim. Por mais assim que eu esteja envolvida, me desenvolvendo, né, nessa busca do autoconhecimento constante, mesmo assim eu ainda tenho essa dificuldade do alto valor, né, de me reconhecer, me priorizar, eu ter um espaço ali na minha própria agenda para mim mesma. Então, esse autocuidado me falta ainda. E como que foi para você esse processo, assim, se você puder compartilhar algumas dicas da sua própria experiência para a gente que tá com esse desafio? Eu continuo com ele. Até hoje. Ele é constante. Esses dias, eu estava conversando com a minha terapeuta, ela tá assim, eu falei, eu preciso melhorar. Então, qual que vai ser meu objetivo em 2024? Vai ser os objetivos com a Jaque. Por quê? Ela falou assim, porque você marcou um tanto de terapia e às vezes por uma questão mínima, você deixou de ir para fazer uma coisa para o filho ou para uma agenda que alguém precisou. Aí eu fui realmente olhar a minha agenda. Eu falei, realmente, eu já aprendi a me priorizar. Mas esse ano eu quero me priorizar mais. Por quê? Porque é alto e baixo. É um novo aprendizado. A gente tem que lidar com o que a gente aprendeu a vida inteira, entender que aquilo
não faz sentido mais para nossa vida, mas a gente vai aprender um novo caminho. Só que a gente sempre vai ter altos e baixos. Então, eu sempre caio numa situação e falo assim, nossa, eu fiz isso comigo? Não, tudo bem. Aí eu aprendi a me colocar no meu colo, a me acolher. Não, tudo bem. Agora, você não deu conta, então beleza. Amanhã nós vamos começar de novo. E amanhã vai ser um novo dia, a gente vai ter uma nova oportunidade. E se eu cair de novo, ok, eu vou tentar de novo. E aí, com esse mecanismo, eu comecei a aprender, porque às vezes eu fazia algo que me prejudicava e eu não percebia. Mas hoje, eu já faço algo que me incomoda, que me prejudica, eu falo, opa, peraí, o que você está fazendo de errado? Eu consigo hoje já avaliar. Mas é muito difícil. Mas a gente tem que começar. Então, a gente tem que começar assim, as nossas prioridades. Eu vou caminhar na pracinha, vou sair para bater um papo com uma amiga. Gente, porque fazer isso que a gente está fazendo, conversar, falar sobre os sentimentos, claro que não é com qualquer um, gente, mas com aquelas pessoas que você confie. Faz um bem-estar, traz um bem-estar muito grande para a vida da gente. E a gente precisa disso. Então, assim, hoje em dia eu escuto muito isso aqui. Ah, porque você está fazendo confraria só para mulheres, reuniões só para mulheres. Não é porque eu estou fazendo, eu trabalho com mulheres. Então, eu preciso fazer algo pelas mulheres, para as mulheres. Mas, se você for olhar para trás, os homens sempre fizeram isso. A válvula de escape sempre foi o futebol, ou a pescaria, ou jogar um jogo, ou tomar uma cerveja, o que fosse que fizesse um bem-estar, isso é da cultura já masculina. Sim, muito natural para eles. Muito natural né? para eles. Exceção de alguns que por escolha, por não poder, não realizaram, mas é uma cultura da nossa sociedade. A mulher não. É como se, assim, os homens podem ser felizes, ter prazer, a mulher não. Eu não sei se você já se deparou nessa situação. Às vezes você fala não pra alguma coisa ou pra alguém e você se sente culpado. Nossa, demais, eu me chicoteio. E aí você fala, mas, gente, qual que é o problema? E será que a outra pessoa no seu lugar falaria sim? Será que ela abriria mão de um sonho ou de uma realização? Eu escuto muitas vezes mulheres nas dúvidas. Ah, vou ser mãe, não vou ser mãe. Falei, gente, você quer ser mãe? Então seja. Porque se passar o tempo, não vai ser. Eu fui mãe tardia, eu fui mãe com 32 anos por questões profissionais, mas foi por minha escolha. Só que eu tive muita dificuldade para engravidar. Eu tive 4 gestações, perdi 2. E todas as minhas gestações eu tive que fazer tratamento para conseguir engravidar. Então, quanto mais tarde a mulher deixa, ela tem hoje essa possibilidade que a medicina te proporciona de te ajudar a ser mãe. Mas ela tem que ser mãe? Não. Eu tenho várias amigas que têm convicção de não querem ser mãe. E ok, mas isso tem que vir do seu coração. Isso não pode vir do seu parceiro, isso não pode vir da sua família, isso não pode vir da opinião dos seus amigos. Por quê? Porque amanhã, se você decidir que não quer ser mãe e ser mãe pelo outro, você não vai ser uma boa mãe. Talvez no seu coração, nem vai ser uma satisfação para você, nem para o seu filho. E se você não tem filhos e no seu coração você quer ser mãe, quando passar muito tempo, se você não se preparar para isso, você não vai poder mais ser mãe. Claro que você pode adotar, mas eu tô falando daquela mulher que gostaria de de ter a sua própria gestação. Então, a gente tem que pensar pela gente. E eu percebo muitas conversas assim, não, mas você vai ser mãe agora? Não, mas e a sua carreira? Não, gente, cada um é cada um, cada família é cada família. Um dilema, né? É sempre um dilema. Mas porque as pessoas colocaram assim, não, o certo é isso. Não, o certo pra você. E pra cada um vai ser de um jeito. É de um jeito. Igual, por exemplo, eu sempre achei que eu queria ser mãe, que era um desejo latente que eu tinha que ser mãe. Mas aí eu não consegui naturalmente, fiz 5 fertilizações e nenhuma vingou. E aí eu tive que realmente, olha, aceitar, ficar, né? Não é para ser mãe. Aí que eu fui começar a me perguntar, né? Sobre isso, me questionar e a tentar acalmar meu coração. E no fim, lógico, se eu tivesse filho, eu iria amar, né? Porque eu tenho essa habilidade para cuidar. Mas eu acho que era muito mais essa questão de cuidar, de ter alguém ali para cuidar, do que, de fato, um desejo mesmo de ser mãe, sabe? Então, eu enxerguei isso e fiquei mais tranquila e comecei a fluir muito melhor depois disso, porque até então
tinha aquele peso daquela tristeza de não poder ser mãe. E entender isso pra mim foi libertador. E eu concordo. Olha só pra você, foi mais ou menos a mesma experiência que eu tive. Gente, é muito difícil para uma mulher que quer ser mãe e que vai para tratamento e aquele negócio. Como o meu foi todo coito programado. Eu não fiz FIV. Então, todo mês você toma hormônio. E aí você tenta. E aí não vem. Aí hormônio de novo. É frustrante. A gente acha que a gente é incapaz. A gente acha que a gente tem algum problema. E às vezes não. Às vezes é só... Eu gostaria de... Eu sempre falei que eu ia ter 3 filhos biológicos e ia adotar o 4º. Eu não tenho mais, eu tenho 45 anos, as minhas médicas entendem que para mim fazer um tratamento hoje só FIV, e a gente decidiu de não fazer. Eu não tomo anticoncepcional desde os meus 30 anos. Então, a minha chance de ovular e ter uma gravidez natural é vontade de Deus mesmo. Uhum. E aí eu falei assim, olha, eu decidi que agora eu não vou mais me submeter a condições de tratamento que eu me submeti. Porque eu não aguento mais psicologicamente aquilo. Eu já tive os meus 4, eu perdi 2, eu tô com os outros 2 aqui. E aí, se Deus achar que esse é um movimento que é válido pra minha vida, de um terceiro, ótimo. Se ele achar que não, está ótimo também. E se eu depois, meu coração um dia bater, que eu tenho que adotar, ótimo, eu vou adotar. Só que eu não quero mais ter aquele controle. Sim. Porque antes disso, eu tinha um controle que eu sofria. Era aquela coisa assim, quando eu decidi ser mãe, até ter os meus filhos, eu fiquei... O Estevão tinha 4 anos e meio, consegui ter o Emmanuel com 7 anos e meio. Eu fiquei 3 anos tentando, sem parar um mês. E só quem vive esse processo que entende, né? E eu acho que é muito o que a sociedade cobra também, sabe? Assim, você tá namorando? Então quando você vai casar? Você casou? Quando você vai ter filho? Ah, você não vai ter filho? Vai deixar pra você tá? Então, assim, o problema é esse. O problema é que a gente foi criado para preocupar muito com a opinião do outro. Sim. Com o que a sociedade tá te cobrando. E isso cria uma carga excessiva pra nossa vida. E aí, assim, a gente não para poder pensar o que realmente é nosso. É nosso. A gente sobrevive. A gente não vive. A gente não faz escolha. A gente vai no fluxo. E aí é mais uma camadinha da cebola, né? Que a gente vai ali se descascando e descobrindo. Eu costumo dizer que antes a gente pensava assim. Não, o que eu vou... Quando eu morrer, eu vou chegar lá no céu e falar o quê? Não, eu fiz isso pro fulano, pro seu clã e tal. E eu falo assim, que Deus vai chegar e falar assim, tá bom. Eu te dei o maior presente que você podia ter, que foi a sua vida. E o que você fez por você? O que você evoluiu? Eu te entreguei uma vida assim, e você tá voltando com ela assim. O que você fez por você? Porque o outro, ele tinha que fazer por ele. Aí você fala, não, mas eu não fiz por mim, porque eu fiz pelo outro. Ah, então você fez errado. Hoje eu tenho essa plena consciência. E hoje eu tô lascada pra responder isso. Entendeu? Então, é ficar atenta também, né? É ficar atenta. Hoje eu me pergunto muito isso. Falei, tá, na hora que eu chegar lá, minhas contas, eu vou acertar como? O que eu fiz pelo outro ou o que eu fiz por mim? Porque o que eu posso fazer pelo meu filho? Eu posso dar melhor educação, melhor direcionamento dele, mas a vida dele é a escolha dele. Sim. Ele que vai arcar com a consequência. Ele que vai plantar e ele vai colher. E assim, a gente falando, parece ser uma coisa simples, né? Nada, mas muito não, até você, assim, você sabe o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Mas até você realmente internalizar aquilo e viver aquilo que você já sabe o que é para fazer, é um processo que é lógico que o tempo é variável para cada pessoa. Mas é um processo que vai ali envolver dedicação, tempo, mais consciência, né? Porque não é simples, não é da noite pro dia que a gente vira essa chave, né? Eu posso te falar o seguinte, pela minha experiência, né? Só posso falar pela minha experiência. Eu sempre gostei desse universo. O primeiro curso de autoconhecimento que eu fiz, eu tinha 20 anos. E foi um divisor de águas na minha vida naquele momento. Principalmente na minha relação com a minha mãe. Porque eu conseguia ver a dor da minha mãe. E até então eu só sabia cobrar. Por quê? Porque eu cobrava no olhar de uma criança. E uma criança não vai saber olhar para a dor de um adulto. Ela vai saber olhar só para dela. Então foi um divisor enorme nos meus 20 anos com a minha mãe. E daí para lá foram boas referências. Nós crescemos muito na nossa relação, nós duas. Mas porque eu fiz o movimento. Mamãe não chegou. Ela não teve a necessidade de fazer. Porque aí é um movimento que quando eu consigo entender,
eu já mudo algo numa relação. E eu sempre procurei e tudo, mas aí, quando eu tive meu segundo filho, que aí eu já tinha fechado a empresa, que eu decidi que eu não ia mais voltar para a indústria, é como assim, você foi criada para ser uma sucessora de uma indústria mecânica, na área de mineração, e você perde... Oi, peraí. Então, aí eu parei de ser isso, eu fui ser mãe. Mas aí, quando eu tive o segundo filho, eu falei, tá, mas essa criança vai crescer. E a minha identidade? O que eu vou ser? Depois de ser, eu vou ser mãe agora, mas eu sou além disso. E o que eu vou ser? E aí, eu comecei, quando meu filho nasceu, o segundo filho, o Emanuel nasceu, ele nasceu em agosto, no final do ano eu comecei a voltar a estudar. Então, eu fiz uma constelação, workshop com o Andrei Moreira, depois eu fiz um curso com ele, mas aí veio a pandemia. E eu falo que a pandemia realmente, ela foi uma aceleradora, ela foi um divisor de águas, mas ela foi para quem quis aprender. Sim. Porque muita gente passou por aquilo e acha que não passou por nada. Uhum. E eu acho que ela veio para mostrar as relações, para colocar uma lupa nos nossos sentimentos. Porque a gente estava vivendo um processo de automático. Exatamente. Você não sentia, você não observava, você não questionava, você simplesmente fazia. E virava aquela rotina. E assim, muitas pessoas eu acho que assimilaram a pandemia de uma certa maneira, outras trágicas, mas fizeram algum movimento na sua vida, mas outras eu acho que passaram despercebidas quase. Tiveram também uma definição de prioridades, né? Tiveram definições. Eu acho que algumas pessoas entenderam que tem prioridades. As outras voltaram na mesma situação do automático que a gente estava antes. Não mudou nada, mas para essas pessoas que viveram esse processo de acelerar Sim. e realmente ser ali um divisor de águas, né, na vida dessas pessoas, teve isso, essa consciência do que é prioridade, de parar, se observar e sair desse automatismo mesmo. Eu acho assim, eu acho que Deus mostra pra gente todos os dias as opções que a gente tem. Sim. E a pandemia foi a derradeira, assim, que eu falei assim, não, eu tenho que, daqui pra frente, eu tenho que fazer algo pela Jaqueline. Vou falar com você, gente, eu tô tentando desde lá e, assim, cai e levanto todo dia. E não sei ainda nem o percentual que eu tô, pra ser sincera. Mas, há 8 anos atrás, eu perdi uma amiga com câncer. Ela tinha 42 anos. E ela tinha 2 filhos. A minha idade. E pra mim foi muito... Eu não tinha o segundo filho ainda. E pra mim foi muito traumatizante a perda dela. Porque a gente era muito próxima e eu vi 2 crianças ficando sem a mãe. E eu já era mãe. Uhum. E aí, quando ela faleceu, eu comecei a me questionar. Eu já tinha fechado a indústria e eu comecei a me questionar algumas coisas. Por quê? Porque às vezes a gente preocupa com a comida na mesa, com a casa, com a vestimenta, com a escola. Mas e a convivência? Até que ponto que essas questões materiais, que são importantes, tá, gente? Eu não tô fazendo apologia de não ter e tal, porque é importante, é necessário, é bom, eu gosto. Mas, e a convivência? E os momentos, E os né, momentos. que são os que ficam. E o que fica de referência para uma criança? Porque eu percebo pelos meus filhos. Se eu for lá e comprar um brinquedo caro, daqui a pouco tá destruído e eles estão brincando lá de fazer latinha e chutar latinha lá no quintal. Uhum. Ou alguma coisa simples. Então, assim, o problema é que a gente quer compensar. A gente saiu... Eu fui, né, empresária de indústria com meu filho até os 4 anos. Você procura compensar financeiramente a falta que você está ali no dia a dia. E não é fácil. E, gente, não precisa ficar 24 horas por dia. Não precisa ficar 8 nem 12. Mas é só você tirar um tempo para que realmente você esteja presente. Uhum. Porque a gente fica tanto no automático que você responde o menino, você nem sabe o que você respondeu. Você fala com o menino, você nem pensa o que você está respondendo. Depois o menino fala assim, por que você fez isso? Não, mamãe, você deixou. Eu falei, oi, eu deixei, eu nem pensei no que eu tinha respondido. E essa tipo compensação, ela é muito perigosa, né? Muito perigosa. Porque aí, por isso que, assim, a gente vê já alguns adultos chegando aí no mercado de trabalho com comportamentos extremamente, assim, individualistas,
muito possessivo com aquela questão de que, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, né? E não é bem assim, a vida real não é assim. Não é assim. Mas foi muito poupado, né? E eu percebo também que, além dessas situações, os nossos jovens estão chegando no mercado sem controle emocional nenhum. Nenhum, adoecidos, assim, não sabem lidar com as situações. Mas aí, se eu for pensar, a criança não pode ter tédio. A criança não pode tomar um não. Os meus filhos, óbvio, gente, que adolescente que não vai gostar de jogar, e o pequeno de 5 anos vai no fluxo do irmão. Quando você tem um professor em casa, é muito difícil você lidar contra a maré. Então, mas o que eu faço hoje que eu aprendi? Eu procuro estimular eles a maior tempo fora de casa. Então, eles vão fazer aula de bike, eles vão fazer jiu-jitsu, eles vão pro clube, eles vão andar, eles vão caminhar, eles vão fazer atividade física. Porque é uma forma que eu tiro eles, às vezes, o meu filho, né, o Estevão, do quarto, do computador, que é um lugar que é confortável para ele. Sim. E aí, hoje ele tá naquela fase de desafio. Então, assim, às vezes ele vai e apronta na bike, ele vai lá e machuca. Falei, meu filho, é consequência do processo. O seu médico já fala que só tem machucado quem brinca. Quem não brinca não vai ter machucado. E aí, talvez seja isso. O que eu percebo é que, às vezes, os pais acham que o filho está mais seguro dentro do quarto. E eles não estão. Exatamente. E é um vício também, né? É um vício. Eles estão mais seguros ali com fone de ouvido e no telefone. E eles não estão. Não estão. Porque ali também, além da gente poder até mencionar questões de perigos ali da internet mesmo, né? Do que outros podem fazer ali com o filho, tem toda a parte emocional, né? Psicológica também que está sendo afetada, né? Que está sendo afetada. A criatividade. A criatividade. Então, mas é isso que eu tô te falando. Mas aí pensa, um pai e uma mãe que trabalham o dia inteiro. Que tem que trazer o sustento para casa. Que às vezes chega em casa e tem aqueles tanto de afazeres. Qual vai ser o momento que ela vai conseguir ter um olhar mais sistêmico, mais aprofundado para aquela realidade? Não dá conta. É um desafio muito grande. É muito difícil. A gente tem que estar muito atento o tempo inteiro. Por isso que hoje eu falo, às vezes a gente escutava assim, não, você pode ter filho. Filho é muito fácil de educar. Falei, é fácil de educar quem não educa. Porque dá trabalho, é difícil, é caro, é muito, o dia a dia é muito complexo. Além da educação, a questão emocional para a mãe e para o filho é altos e baixos, para o pai também. Então, assim, não é nada fácil criar um filho. Tem que pensar muito antes de ter. São muitas questões ali para você poder se preocupar, tentar se aprofundar para poder atuar da melhor forma, Porque né? se você for pensar o que eu falei, que a primeira responsabilidade é com nós mesmos, você tem outra vida na sua responsabilidade. E aí? E que você, assim, de certa forma vai impactar. Você não vai poder protegê-los de tudo, mas você vai impactar, né? Se você tem que tentar dar o seu melhor, mas você tem que dar o melhor para você. E eu só aprendi essa frase que você gosta na Covid. Porque quando eu tava na cama, no oxigênio, minha casa virou caos. Eu falei, se eu não me cuidar... E todos sobreviveram, né? Mas aí virou foi um o que eu caos, percebi e tudo deu eu lembrei certo. da minha amiga. Se eu não me cuidar, se eu não me priorizar, eu vou morrer. E eles vão ficar aí. E não vai ter ninguém pra fazer. Exatamente. Claro que o pai ia procurar uma forma de... Ia sobreviver, ia andar. Mas o que eu estava fazendo comigo... Se eu não me priorizasse a partir de então, eu posso me priorizar e posso morrer, tudo bem, mas a minha parte eu preciso fazer. Sim. Ah, mas então você vai fazer prevenção todo ano? Vou fazer prevenção todo ano, porque se eu não faço e dá um problema, o problema pode vir de qualquer jeito, mas não é melhor eu me antecipar? Exatamente. Ah, vacina, você vai dar todas as... Vou. Na dúvida, eu vou dar. Por quê? Porque pelo menos eu vou garantir que eu fiz a minha parte. Se der ruim, deu. Se você tem a escolha de prevenir... Tentar fazer da minha consciência da melhor forma que eu puder. Exatamente. E voltando um pouquinho na sua história, Jaque, quando essa transição, né, que você teve aí da profissional, você mencionou muito de altos e baixos ali e essa convivência muito com a energia masculina. Esses altos e baixos aí, o que você tira de aprendizado?
Pois é, o que eu tive de aprendizado? Eu comecei na indústria com 14 anos. E é um ambiente totalmente masculino, totalmente machista. E nós somos 3 filhas. E aí, se conseguir fazer uma carreira, eu saí como executiva, com uma boa referência no mercado, no meio de onde só homens dominam e que são machistas, é muito difícil. É muito difícil você mostrar sua capacidade, porque sempre ela é colocada em dúvida. É difícil. Hoje a gente fala com assédio, com mais facilidade, mas naquela época não. Uhum. Você tinha que fazer um sorriso Era velado, né? e fazer de conta que estava desentendida. E se você falasse alguma coisa ainda, você estava errada. Uhum. Então, inúmeras vezes eu chegava para um contrato numa empresa muito, um porte grande, muito referência no Brasil, e falava assim, mas você que vai cuidar desse contrato? Eu falei, é o que nós temos para hoje, vamos embora. E aí eu percebo que eu tinha que desempenhar uma função muito mais, eu tinha que colocar muito mais energia para desempenhar a minha função do que um homem. Porque ele não era questionado como eu era questionada. Eu tinha que se provar o tempo inteiro. Eu tinha que provar né? o tempo inteiro. Uhum. Então, isso me desgastou muito. Então, assim, eu percebo essa primeira fase muito satisfatória, de um crescimento excelente, mas que eu tive que moldar na energia masculina. Porque eu tinha que me impor. Eu tinha que chegar pisando alto, eu tinha que chegar chegando, como diz o outro, ocupando o meu espaço para ser respeitada. Uhum. Quando eu saí da indústria do meu pai, foi por questões pessoais e familiares, e nós montamos essa outra indústria, eu me deparei ainda mais com essa questão machista, porque eu tinha 87, 89 funcionários, umas 3 mulheres apenas. E por umas 3 vezes eu tive que chamar a polícia na hora do almoço. Por questões de funcionário. E que eles não me respeitavam. Nossa. E eu falava, como é que eu vou? Então eu vou chamar a polícia. A polícia chegava, briga deles lá. Como é que uma mulher vai entrar no meio? Não tinha como. Então eu comecei a perceber que muito da Operação Tartaruga, que o sindicato ficava na porta e etc e tal, eu comecei a perceber que era um desrespeito também porque eram mulheres. Que estavam ali de frente na chefia. Na liderança. Eu tentando ali de toda forma entregar os meus contratos para não tomar multa. E dependendo de homens para fazer aquela entrega. Um boicote mesmo. Um boicote mesmo. Quando nós resolvemos com prejuízo, falando, vamos fechar a empresa, quebramos, não vamos pôr mais dinheiro, não vamos fazer mais nada. Foi uma decisão. Eu fiz questão de acertar com todos os funcionários no sindicato. Eu não mandei contabilidade, não mandei DP, nem nada. E sentamos assim, eu e o funcionário e o sindicato. E o sindicato falava assim, Jaque, você é louca, você tá botando na rua 89 funcionários. Falei, isso mesmo, vai fazer a Operação Tartaruga agora na porta da casa deles e arrumar emprego para eles. Calou a boca deles. Por quê? Porque é uma situação que você tá olhando um coletivo, mas você tá prejudicando. Sim. E aqui no Brasil, o empresário, o investidor, ele é mal visto. Ele está gerando emprego, ele pega um investimento dele, investe em algo que ele precisa ter retorno, ele gera emprego e ele é mal visto. É colocado numa posição o mal, né? Que está explorando, que não está explorando. sendo justo. Claro, gente, que deve ter realmente na história também. e talvez até hoje tenha empresários assim, mas a maior parte não é. Então, e se todos resolvessem, então, não, vou tirar o dinheiro, vou vender a empresa, vou viver de investimento, nós vamos viver de quê? Como que a gente vai fazer o nosso país funcionar? Eu acho que todo mundo tem o direito de crescer, tem o direito, mas desde que não perca o respeito e o limite com o outro. Sim. Né? Que não prejudique o outro. Então, esse para mim foi um momento que eu fiquei doente. Foi muito desgastante. Eu tive psoríase, estourou a mão, o rosto. E eu falei, gente, o que meu corpo está querendo dizer? E aí eu fui tratar, fui cuidar, e aí foi quando eu decidi que eu não queria voltar para aquela... Eu não sabia o que era que me incomodava. Hoje eu descobri. Mas na época, eu sabia que eu não queria voltar, que eu estava em pânico de voltar para aquela situação. E aí o que acontece? Eu poderia ter ido para o mercado. Cheguei para o mercado, eu cheguei a fazer uma seleção numa multinacional. E aí eu já estava com o desejo de ser mãe.
E aí eles falaram comigo que eu não poderia ser mãe nos próximos 2 anos. Aí eu falei, já até os seus 32, até vai ficar complicado pra mim depois. E aí eu fiz a escolha de não ficar. E o que eu percebo? Pra nós, mulheres, tudo é mais difícil. Às vezes, a empresa não vai contratar porque você pode ficar grávida, porque tem uma licença maternidade, porque talvez eles vão investir em você e depois você nem vai voltar. E aí você fica naquela dificuldade entre cuidar dos filhos. Porque até para você terceirizar os filhos hoje é muito caro. Sim. Dependendo do que a mãe vai sair para trabalhar, o que ela vai pagar para terceirizar, para ter uma escola ou alguém para cuidar, qual que é a diferença do salário dela? E é muito assim, ou isso ou aquilo, né? Por que não pode ser os dois? Os dois, né? Então, eu acho que é muito por causa da nossa sociedade. Então, assim, e aí é assim, se você deixa de trabalhar para cuidar dos filhos, você tá doida porque você abriu mão da sua carreira. Se você não abre mão da sua carreira, e aí você dedica menos tempo aos seus filhos, você é uma péssima mãe. Então, a gente sempre é julgada. E aí, o que eu aprendi é que a gente tem que escutar o coração da gente. Se eu tô fazendo o melhor que eu posso como profissional e o melhor que eu posso como mãe, qual que é o problema? Exatamente. Que é a sua escolha, né? É porque a referência tem que ser minha. A referência não pode ser do outro. Porque na hora também das consequências, você não vai lidar com as consequências pela escolha de outros e não sua, né? Vai ser muito mais difícil, muito mais doloroso. Pois é. Então, eu tomei essa decisão. E aí, resolvi sair, não voltar mais para a indústria mesmo. E aí, fiquei um tempo, como eu queria muito ser mãe, dediquei a ser mãe. Só que também faltava. Eu amo, adoro essa minha vida. Mas aí, depois que nasceu meu segundo filho, eu comecei a me questionar. Falei, ótimo, ele vai crescer e o que eu vou fazer da minha vida? Eu não posso deixar isso acontecer e eu justificar que eu vou ser mãe. E aí eu vou esperar meu filho crescer para mim querer fazer uma outra coisa na vida? Eu falei, mas o quê? Aonde eu me encaixo? E como eu tinha vivido essa experiência ruim, eu tive um alto e alguns baixos nessa experiência, eu me senti incapaz. Eu fiquei com receio de investir em qualquer outra coisa, investir em mim mesma. E também, novamente, tomar um prejuízo. E aí você começa a fazer aquelas contas. Para mim sair de casa, quanto que eu vou ter que ganhar para me suprir o que eu faço? O mercado vai me pagar quanto hoje, já que eu fiquei um tempo fora? Então, aí o que eu passei a perceber? Muitas mulheres vinham conversar comigo nessa dúvida. Já que eu volto ou eu não volto? Faz conta. Faz conta. Porque você tem que fazer a conta do que vai sobrar. Porque o que vai sobrar, você tem que entender se vale a pena, por exemplo, você trabalhar um fixo, ou se você vai ser empreendedora, ou se você vai ser uma MEI, ou se você vai fazendo alguma coisa na sua casa e você vai ter a mesma diferença do que você trabalhar numa empresa formalizada. Você tem que fazer conta, porque eu não sei a sua realidade. Não dá para tomar uma decisão no impulso, assim, né? E aí eu fui percebendo que, depois que eu parei, eu continuei dando suporte para mulheres e consultoria para mulheres. Tipo assim, Jaque, na pandemia isso ficou muito latente. Mas antes ficava assim, Jaque, eu tô em casa, eu queria voltar pro mercado. Eu era professora. O que você acha de eu voltar a ser professora? Eu falei, tá bom, você tem 2 filhos. Quanto que vai ser o salário de professora? Quanto que você vai gastar para alguém ficar o outro meio período com seus filhos? Ou você vai trabalhar só no horário que as crianças estiverem na aula, no outro horário? Aí foram questionamentos que às vezes elas não estavam aptas para fazer. Faz a diferença do salário do professor, com o que você vai ter que pagar, o que você vai ter que abrir mão. Vamos fazer aqui. Qual que é o bem bolado que a gente consegue? E aí eu percebi que foram várias mulheres que começaram a me procurar com essas dúvidas. E como eu tinha muita energia masculina, sempre falei, eu pensava o que quis, a Jaque sem filtro, elas se sentiam mais acolhidas, de uma certa maneira, mas eu dava uma voz que elas não tinham. Aí vem a confiança também, né? E dá para elas, assim, um caminho de independência. E aí, na pandemia, o que aconteceu? Muitos maridos perderam o emprego. E aí ligavam, o que você acha? Calma, vamos respirar então. Vamos pegar um papelzinho, vamos anotar. Eu sempre tive essa facilidade, que é do masculino, de falar, peraí, vamos entender isso aqui pra gente resolver.
Igual, meus filhos machucam, eu falo, peraí, calma, respira, deixa a mamãe olhar aqui. E normalmente, se você for, você desespera. Sim. Eu tenho essa Controle, dizer, esse né? controle. Às vezes algumas pessoas falam até frieza, mas eu tenho essa expertise. Por quê? Porque eu fui forjada no masculino. Aham. E é do masculino. Ó, o que é isso? Eu preciso resolver. Ah, tá, é assim, assim, pronto, acabou. Ser objetivo Eu sou e ir muito pra objetivo ação, né? e pra ação. E aí, com essa questão, eu comecei e continuei. Com a constelação familiar, com a minha terapia, eu descobri que viver tanto na energia masculina estava me custando muito. Como mulher. Isso pra tudo, gente. Pra casal, pra vida pessoal, pra tudo. Porque eu tenho um marido. E eu também vivo ele mais na energia masculina. Eu também choque o tempo inteiro. Uhum. Então, eu fui aprender outras coisas. Então, por exemplo, uma coisa que... Você tem como dar algum exemplo, assim, prático para alguém que esteja nesse momento se identificar e perceber essa questão da energia masculina? O que isso vai que traz de prejuízo, na verdade? Por exemplo, eu tive uma fase, quando eu parei de trabalhar, eu tive muita dificuldade do meu marido assumir as minhas despesas. Porque eu sempre fui uma mulher independente, eu sempre paguei tudo, eu sempre mantive as minhas despesas. E a gente vem numa cultura que eu escutava assim, lá atrás. Não, você não pode depender de homem, porque se você depender de homem, vai te humilhar. Você vai passar por humilhação, vai passar por isso. E aí você cria uma forma seguinte, que você vai para, não, eu pago também, eu também faço. É de igual para igual, é dividir das tarefas, a dividir das contas. E ainda você faz a tarefa. Não, eu dou conta sozinha. Eu não preciso de ajuda. E eu fui percebendo isso com poucas situações na terapia, a princípio. Por exemplo, eu me senti sobrecarregada com os meus filhos. E aí minha terapeuta um dia falou comigo assim, tá bom, mas você deixa por exemplo, o seu marido trocar a fralda do seu filho? Aí eu falei, não, ele não vai trocar a fralda do jeito que eu quero. Eu falei, pois é, mas você não dá a oportunidade do outro fazer. Ele não vai fazer do jeito que você quer. Ele vai fazer do jeito dele. E por que você está sobrecarregada? Porque você acha que você vai fazer melhor. Por que você vai lá e toma uma decisão e acha que a sua decisão é melhor em relação ao do seu marido? E aí fica aquela questão seguinte, que tudo você retruca. Tudo você acha que a sua opinião tem que ser... Depois talvez vai sair até o que ele sugeriu poderia ser melhor. Mas você está habituada a ser a palavra final. Ou você está habituada a discutir uma situação. Não estou falando aqui, gente, que a mulher tem que ser submissa ou que ela tenha que abaixar na opinião dela, dentro do sentimento dela. Mas que a gente foi tão condicionada nessa energia masculina sem perceber que eu falava que eu era um polvo, que eu fazia tudo sozinha, que eu não precisava de ajuda de ninguém. Eu era a Mulher Maravilha. E hoje eu percebo o quão errada eu estava. Tava disfuncional, Tava né? disfuncional. Por quê? Porque ele também né? O pai, ele pode ali tomar... vai dar o banho. Vai dar um banho. Não vai ficar, talvez, do jeito que a mãe tá acostumada ou quer, mas tudo bem. Não vai fazer uma comida do jeito... Tudo bem. Se não souber a comida e pedir um iFood, ok. Não vai matar por isso. Então você ficou muito mais flexível, né? Hoje eu me percebo mais flexível. Só que também, isso pra mim, hoje a minha vida, pra mim, eu acho ela mais leve. Mas muitas pessoas que vivem à minha volta tiveram dificuldades em lidar com isso também. Porque antes você controlava tudo. Então, quer dizer, eu controlava médico de todo mundo, um médico do meu marido. Aí você vira ser mãe de todos. O meu marido às vezes fala assim, já que você não é minha mãe. E assim, eu custei para entender que eu realmente não sou. Eu não tenho que fazer ou dominar ou direcionar a vida dele. A vida é dele. Nós temos uma vida conjunta com a nossa família. Então, as escolhas dele são deles, as minhas escolhas são as minhas. Nós temos a escolha de casal e a escolha em relação à nossa família. E lidar com isso, e saber lidar, e saber conviver com isso, foi muito difícil para mim. E eu tive que abrir mão de um tanto de coisa que eu achava que eu tinha que fazer. Que eram as minhas crenças, eu falei, não, tem que fazer igual, por exemplo, o Alexandre tem uma síndrome rara. Então, eu marcava fisioterapeuta. Eu não perguntava se ele queria fazer. Eu marcava médico. Eu não perguntava Você se ele tomava ia as fazer. decisões. Eu tomava as decisões. Pelas pessoas. Ele ia no fluxo, ele trabalhava e eu tomava as decisões. E são decisões que só cabe a ele. Sim. Se ele quer tratar, se ele quer ir no médico, se ele quer fazer uma fisioterapia,
é dele. Ele que tem que tomar essa decisão, não sou eu. Eu posso tomar essa decisão para os meus filhos por um pouco período de tempo, que até eles fazerem 18 anos. Eu tenho que treinar para que eles façam isso sozinhos na vida. Porque senão eles sempre vão depender de alguém. E aí aquela necessidade de cuidar, ou de estar sendo necessária, ou você toma o direito do outro. Né, também. E aí eu percebi, mais uma vez, que aí você tira o direito do outro de crescer. Então, isso foi muito difícil. E isso vem muito da energia masculina, do controle, da decisões, do direcionamento. Eu falei, tudo bem. Mas foi muito difícil para mim abrir mão. E reconhecer também, reconhecer isso, né? E assim, eu não precisei, tô falando isso aqui, eu não precisei sair falando, não, olha, reconhecer isso comigo já é muito difícil. E você fazer um movimento para isso facilitar. Gente, eu me pego todo dia querendo direcionar as coisas. Mas eu falo, opa, não é assim. Então, peraí. Então, aí você já, com essa auto-observação, já consegue identificar quando vai atuar e rapidamente já muda às vezes dá de ruim. caminho. Às vezes já foi, mas eu falo, tem como ser 100%, né? Eu falo, nossa, deu ruim, já fiz, não tem jeito. Mas aí agora, na próxima, vou tentar melhorar mais um pouco. E é assim todo dia. E aí, eu, na terapia, e na constelação familiar, e aí foi uma vivência na constelação, que eu fui perceber que eu precisava ter mais contato com o feminino. Com o sentir, com o contemplar, com o observar. Eu vou esperar, e aí eu vou ver o que eu faço. Cuidar de você, para poder cuidar do outro, isso é muito do feminino. Sim. Cuidar de todo mundo, fazer tudo de uma vez e te esquecer, é muito da energia do masculino de resolver, quero atender todo mundo. E aí eu comecei a me dar a oportunidade de fazer algo por mim. Então, por exemplo, eu não viria mais aqui um tempo, né? Nós estamos aqui conversando. Eu parei de sair, por exemplo, para tomar um café com uma amiga, para almoçar. Então, eu comecei a fazer pequenas observações. Falei, não, hoje eu vou sair agora uma vez na semana, ou para almoçar ou para tomar café com uma amiga. Eu não vou deixar de fazer toda semana unha, porque nem unha eu estava fazendo. Eu não vou deixar de fazer. Foram pequenas coisas, porque outra coisa que eu aprendi, gente, não adianta pôr meta extraordinárias para cumprir, porque a gente não vai cumprir. Eu gosto de trabalhar com micrometas. Tem que ser metas mensuráveis, que você realmente dê conta de cumprir. E se não der conta, você tem um plano B ainda para contornar. Porque quando você coloca uma meta estratosférica pra gente cumprir, a gente fica frustrada. Sim. A gente não consegue cumprir e a gente abandona o nosso próprio progresso, porque a gente passa a querer se sabotar achando que você nunca vai dar conta. E pode te paralisar, né? Pode paralisar. E foi aí que nasceu a confraria, todo esse processo aí. Mentoria também, né? A mentoria também. O que acontece? Quando eu descobri que eu precisava lidar com a energia feminina, então tá bom. Então, eu falei, por enquanto eu não defini o que eu vou sair de casa, eu não me vejo no comércio, eu não sei o que eu vou fazer. Então, eu vou montar uma página e eu vou começar a contar na internet, no digital, porque aí eu tenho um custo baixo, o risco baixo. Lembra que eu te falei que eu tinha muita dificuldade em tomar novo prejuízo, em querer investir? Então, a gente vai criando situações para tentar te dar uma base para você se impulsionar. E eu falei, não, então eu vou criar uma página, mas, como eu vim da indústria, tem que ser uma coisa organizadinha, bonitinha, tem que ter formato. Não pode ser bagunçado. Eu até lembro bem da profissional de marketing que estava trabalhando comigo, ela falou assim, Jaque, você foi a única cliente que bateu todas as metas que você colocou no ano. Eu falei, não, é porque eu coloco metas que eu posso cumprir e eu faço de tudo para cumprir essas metas. Sim. Aquelas que são muito... então eu vou me frustrar. E aí eu comecei a desenvolver o Jaque Moreira. E o que eu tinha percebido de imediato na pandemia? Que estava todo mundo sedente de convivência. Estava precisando... Estava muito latente. De conviver. Aquele negócio do virtual, do telefone. Tava todo mundo... Estava precisando ter vivência. Falei, eu vou fazer uma confraria. E aí o negócio foi tomando um formato muito legal. E
eu comecei trazendo profissionais do meu network para falar sobre a experiência. Então, eu trouxe minha terapeuta, eu trouxe uma psicanalista, aí eu trouxe uma outra pessoa que faz constelação familiar. Por quê? Eu tenho uma bandeira no Jaque Moreira, depois a gente vai expandir isso um pouco, mas é de mulheres feitos por mulheres. Então, eu sempre procurei trazer profissionais capacitadas, porque para a gente ter também esse nível de autoconhecimento, de ajuda, o custo é muito elevado. Sim. E eu falei, tem tanta mulher que deve estar precisando do que eu precisei e que não pode. E o que eu posso fazer para ajudar? Falei, eu vou trazer os profissionais que eu tenho contato e que eu tenho certeza que podem oferecer alguma coisa para essas mulheres com qualidade. E eu comecei a fazer live, eu comecei a fazer vídeo, fazer reuniões com essas mulheres. E a gente fazia vídeo, eu soltava na internet de informações que fossem pertinentes. Então, eu fiz da parte emocional, eu fiz da parte empresarial, eu fiz com médicas. E aí veio o formato de confraria, porque eu falei, todo dia todo mundo vai lá me ajudar, dar o depoimento, trazer algum conteúdo e nós não vamos fazer nada. Então, sempre tinha um happy hour. Aí foi indo. Eu falei, vou fazer uma confraria. Tá todo mundo precisando de convivência. E a confraria foi um sucesso. Nossa, e é maravilhosa mesmo, gente. Eu conheci a Jaque no evento Reavive-se da Quênia. E ela, assim, você foi uma das patrocinadoras, né? Foi. Lá, e aí ela contou a história dela lá pra gente durante a mentoria. E foi, assim, impactante, porque conecta, né? Histórias conectam, aproximam as pessoas. Eu passei a te seguir, e aí vi o movimento da confraria, e assim que você lançou uma data lá, eu fui. Já tô doida pra ir de novo. E foi maravilhoso, porque assim, você abre as portas da sua casa, né? Você recebe as pessoas ali com o maior carinho, tem todo um espaço preparado, com música, massagem, né? Aquela troca ali, todo mundo uma conversa com a outra, troca alguma experiência, se divertem juntas e um ambiente muito saudável, muito saudável. Acolhedor. Então, fica aí também o convite para conhecer mais, claro, né, da confraria. Todas ficam convidadas para a confraria. Nós vamos ter novidades para esse ano, porque minha casa agora não está comportando tanta gente mais, mas nós estamos aí, com a agenda firme da confraria. E a confraria eu percebi que além de um momento para você ter uma descontração, para você relaxar, fazer massagem, rir, dançar, porque você viu que eu adoro dançar, né? Eu sou a mais... que fica mais pulando no meio da turma. É um momento também que você faz o network profissional. Nós tivemos já na confraria inúmeras parcerias, mulheres que descobriram afinidades e que fizeram projetos juntas na confraria. Então, que é o objetivo que eu tenho de fazer conexões. Eu falo que eu sou formada em administração. O administrador, ele precisa saber onde ele vai buscar a solução. Ele não precisa, às vezes, fazer a solução, mas ele tem que saber direcionar para que a gente consiga juntos ter aquele sucesso e buscar a solução necessária. E é isso que eu faço na Jaque Moreira. Eu busco soluções. Conexão para todas as mulheres. As que chegam até mim, eu procuro tentar ajudar da melhor maneira possível com a gama de profissionais excelentes que eu conheço de alguma maneira. E aí, acabou que veio a confraria e tal. E aí, continuou a mesma historinha. Vem uma já que me ajuda nisso e tal. Falei, vamos olhar as finanças, vamos fazer isso e isso. Aí, uma pessoa virou e falou assim, Jaque, você já pensou em monetizar? Você já pensou em trabalhar com isso? Eu falei, gente, não. Assim, o meu marido tem uma empresa de compliance e governança. Ele trabalha com empresas enormes, grandes, multinacionais. Eu falei, não, se eu fosse prestar consultoria, eu estaria lá trabalhando com o Alexandre, mas não. E aí ela falou assim, eu acho que você não precisa trabalhar com grandes empresas, médio, porte, nem nada, que é o que você não quer, mas todo mundo que chega até você, chega por alguma referência, chega por alguma necessidade, e você tem bagagem para ensinar, tem bagagem para ajudar. E eu fiquei pensando, falei, tá, vou pensar. E aí, realmente, aí saiu a mentoria. Aí saiu uma consultoria para pequenos, para micro, ou para MEI, ou para
lojista. Porque aí começou, lá perto de casa começou, Jaque, você pode vir aqui na loja para você me ajudar? Eu falei, posso. Aí eu falei, gente, não é que eu faço isso, eu só não tinha noção de onde. Eu falei, agora eu achei meu propósito, ajudar essa mulherada mesmo, no meu conhecimento, no minha rede, no meu network, a fazer o melhor por elas. É uma habilidade, É uma habilidade nata e que eu adoro e que, assim, eu tô adorando. E aí eu tive uma outra surpresa muito legal, que eu falo que essa é uma coisa que a internet vai criando. Numa das confrarias, 2 pessoas me procuraram, de São Paulo, para participar. Eu falei, mas é aqui em Minas. Ela, não, mas eu queria participar e tal. Eu falei, tá, eu vou pensar numa solução. Eu vou lançar uma confraria online. Aí agora eu vou lançar treinamento online. Por quê? Porque isso eu consigo diluir e chegar num público muito mais amplo do que eu ficar somente com a física. Interessante, confraria online. Vai ficar Nossa, muito eu tô legal. curiosa. Vamos ter na equipe uma chefe de cozinha, uma sommelier, uma pessoa especialista em mesa posta. Cada uma vai fazer teoricamente, o seu curso na semana. E na última semana, a gente entra todo mundo no Meet com a Jaque Moreira. Nossa, eu vou participar. Então, Muito você legal. tem a opção de aprender um prato novo, de aprender a fazer uma mesa posta, aprender sobre vinhos. E, como eu gosto da bagunça, da conexão e tudo, na última semana, todo mundo entra junto. Que legal. A gente vai pelo Meet, alguma coisa assim, e faz todo mundo da sua casa. Você pode receber na sua casa e da mesma maneira. Para aquelas pessoas que não quiserem cozinhar, a chefe de cozinha vai fazer aqueles kits que ela te entrega em casa. A sommelier pode entregar também as bebidas. Então, assim, a gente fez uma conexão legal e que todo mundo pode fazer de casa. Nossa, maravilhoso, Jaque. Não é? É demais. Pois é. É o próximo produto agora para esse em 2024. Bom. E também tem, nessa parte do empreendedorismo, tem também o e-book, né? Tem o Você e-book. ensinando. O que aconteceu do e-book? Todo mundo, às vezes, me ligava falando assim, Jaque, eu sou MEI. Qual que é o faturamento? Qual que é a obrigação que eu tenho que fazer? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que deve ter muita gente com esse tipo de dúvida. Então, eu fiz um MEI simplificado. Sem conversa técnica, sem assim, papum, bem jeito da Jaque, bem direcionado, bem objetivo, para que quem precise da informação, às vezes vai na internet, fica na dúvida. Não, será que é válido ou não? Eu falei, não, tem tudo compiladinho aqui, por um precinho simbólico, porque aí vai ter informação de qualidade e vai poder ter coerência. Gente, nós estamos falando de MEI, você pode fazer tudo sozinho. Mas aí eu tô soltando um agora. Não tá pronto ainda, eu tô soltando a semana que vem. Um para microempresário e para pequeno empresário. Que aí a gente já precisa de contador. Mas, o que eu percebo das mulheres que vêm conversar comigo? Às vezes elas não entendem, elas ficam muito refém da informação do contador, da informação do funcionário, porque elas não têm noção. Então, não vai substituir os meus e-books, por exemplo, um contador. Mas, pelo menos, ela vai saber falar uma linguagem. Exatamente. Olha, de tanto a tanto, esse faturamento, eu pago X, eu tenho esse direito, eu tenho essa obrigação. Porque eu percebo é que todo mundo fica muito refém. E ter ali o básico, para tomar decisões também, saber pelo menos para ela saber analisar, conversar, né? E analisar. Fala, não, essa decisão aqui, o que ele está falando é coerente. Porque o que a gente fala é o seguinte, gente, todo mundo pode errar. E aí, assim, você não pode ficar também sem... Eu não vou colocar lá pra gente analisar um balanço. Sim. Mas o básico para uma empreendedora, para saber assim, não, quanto que eu tenho que fazer uma obrigação acessória, quando que eu tenho que entregar uma obrigação, qual dia que eu tenho limite para pagar esse imposto, quais impostos eu tenho que recolher, para fazer pelo menos um calendário, um checklist com a sua contabilidade, para não ficar refém. Porque eu percebo muito que o empresário, às vezes, vem um problema da contabilidade e que ele nem imaginava que ele poderia, talvez, ter tomado uma decisão que ele não precisava estar tendo esse problema. Entendeu? Não, isso é muito bacana, porque realmente, assim, falando de MEI, né? Existem muitas dúvidas ali, às vezes, é uma pessoa que é mais crua, né? Na área, e ter esse direcionamento, ter um e-book informativo com uma linguagem mais simples de entender, né? Por isso que chama perguntas e respostas simplificadas. É muito bacana isso mesmo. Aí nós vamos ter o micro e o pequena empresa. Vou fazer um de gestão básica também, para facilitar, para as pessoas entenderem, fluxo de caixa, DRE, o que é o básico que uma empreendedora precisa saber dentro do seu negócio.
E aí, as outras novidades são, eu fiz um curso agora com uma advogada sobre direito de família, para mim entender o básico. Uhum. E convidei mais 2 outras advogadas e nós vamos fazer um e-book sobre direito de família. Por quê? Meu marido tem um escritório, consultoria e tal. E eu percebi, algumas amigas, eles tinham a empresa e o marido morreu. E eu vi famílias passando muita dificuldade nesse período da pandemia, porque a mulher não sabia o básico para si, nem por onde que ela começava. Sim. Teve pessoas que o marido morreu, ela não sabia nem a conta do banco. E agora? Como que vai ser? E eu acho que, eu não sei se é porque na minha casa, o meu marido foi diagnosticado com 13, o médico falou que ele ia morrer com 17, ele tá aí com 50. Tudo lá em casa é assim, ó, seguro, é isso, tudo é muito claro, tudo é muito transparente e é resolvido, ó. Se acontecer isso, você vai fazer isso. Se acontecer, eu falo que assim, e se eu morrer? Você tá na rua, você vai ter que fazer agora, vamos fazer um seguro pra mim, pra você. Mas e é um tabu pra nossa sociedade falar sobre isso. E aí eu percebi que as famílias não estão preparadas, tanto para uma questão de sucessão, quanto para uma questão de perda. Então, quer dizer, eu vejo famílias ficando muito apertadas numa questão de inventário, porque elas não conversaram e não se planejaram. O inventário fica um custo caríssimo. Sim. E se a família não tem o dinheiro para pagar o inventário, para pagar a transferência dos bens, fica tudo parado por anos. E eu tô falando assim, gente, se tudo correr muito bem, demora. E se tem alguma divisão, vai para 15 anos, vai para 20 anos, 10 anos na justiça. Então, assim, é muito complexo. E o que eu percebi é que as mulheres, às vezes, não sabem nem sobre o regime de casamento. Numa confraria, desinformação, né? Eu achei super interessante, que eu não sei por que entrou no assunto sobre regime de casamento. E aí uma falou assim, não, porque eu casei em separação total de bens. Então não tem direito de nada e meu marido não tem direito de nada. Eu falei, só se um morrer. Porque se algum dos dois morrer, é herdeiro. Ela, não. Eu falei, é herdeiro. Se você separar, não. Mas se você morrer, ou ele morrer, o cônjuge que sobreviver é herdeiro igual os filhos. Ela, já que você tá errado. Eu falei, dá um Google. Ela, já que eu não sabia disso. Eu falei, olha só. Aí eu percebi a necessidade de informação com qualidade. Exatamente. E também que o óbvio precisa ser dito, Que né? o óbvio precisa ser dito. Então, assim, eu falei que com esse curso dessa advogada, eu sempre tive um pensamento. E ela veio com uma informação que eu tô processando ainda, que não entrou muito bem, assim, para me assimilar. Por quê? Por causa da minha criação. Ela falou, gente, se você casou e se você construiu um patrimônio, com testamento, você beneficia o outro cônjuge quando uma pessoa morre. E eu sempre tive aquela coisa, não, se eu morrer, metade dos filhos, metade é do marido, ou, né, se eu morrer, metade é meu, metade é dos meninos. E ela falou, olha, você já perde a companheira ou companheiro. E você já perde metade do patrimônio. Sendo que pro testamento, você pode direcionar 50% da legítima para alguém. 50% você não pode mexer, que é dos herdeiros necessários. Mas os outros 50% você faz o que você quiser. E por que você não faz um testamento e direciona pro seu cônjuge? Aí eu, oi? Nunca pensei nisso. Então, são coisas que quando você está aberto, vai fazer um curso, vai adquirir conhecimento, você fala, ué, nunca tinha pensado nisso. E o bom é que todas essas conexões, então, foram te dando esses insights, né? Esses insights. Do que aquelas pessoas estavam demandando e rapidamente você já foi criando soluções para isso, Já foi criando soluções, né? Que eu falo que é o bacana, que eu acho que é o meu propósito. Sim. Sabe? De fazer as conexões e de trazer soluções. E a gente fazendo essa costura toda aí, desde lá, o seu tempo, começou com 14 anos, com seu pai na indústria, com 20 anos você começou a mergulhar no autoconhecimento, resolveu já muita coisa ali, né? Passou por toda essa trajetória que não foi pouca coisa, né? Assim, foi intensa demais. Essas transições e se redescobrir, nossa, é fantástico, assim. Eu tenho uma opinião que é o seguinte, Deus nos deu a vida. E desde a hora que a gente nasce até na hora que a gente morre, a gente tá aqui para evoluir. Então,
Hoje, o que faz sentido na minha vida, amanhã pode não fazer, porque eu posso aprender novas coisas e aqui não. E eu preciso ser melhor. Então, aquela coisa assim que as pessoas falam, eu falo que é a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não existe, porque a pessoa está perdendo. Ninguém é a mesma pessoa que era ontem. E se a gente estiver aberto, eu falo, gente, hoje eu penso assim, mas amanhã eu posso estar mudando de ideia. Igual eu tô te contando aqui, eu nunca pensei nisso que eu escutei. E ainda estou observando e digerindo. Pode ser uma opção no mercado que seja, e a maior parte das mulheres, dos homens, talvez não tenham pensado nisso também. Mas para mim, a hora que ela falou, eu falei, tá doida? Eu falei, olha, eu nunca tinha pensado, e se uma família quiser deixar assim? E se uma família puder? É igual essa minha amiga, ela é herdeira, mas tá bom, e se eles construíram algo junto e um dos dois quiser deixar 50% do que é do outro para elas e ela ser só herdeira de 25% com os filhos? Então, é uma possibilidade que eu falei, a informação, ela te liberta. Sim. Você tendo a informação, você toma a decisão que for melhor para você e para sua família. O problema é a gente ficar refém de não ter. De não ter. E também não ter essa cultura, desse planejamento, né? Essa resistência de falar sobre o assunto também. E aí, o que aconteceu? Eu vou fazer esse e-book e vou fazer um e-book também sobre governança. Com uma amiga minha muito querida, que é a Adriana Soler, ela é uma referência no Brasil. E nós vamos fazer um e-book de governança no olhar da matriarca. Por quê? Por isso que eu tô te falando. 95% das empresas no Brasil são familiares. Mas ninguém se planeja. Sim. E aí, quando falta ou o patriarca ou a matriarca, normalmente, a maior parte dessas empresas, elas não chegam nos netos. Elas normalmente acabam nos filhos, uma boa parte ainda chega, mas não passa da base do neto. Então, a gente tem que começar a se questionar. O legado que foi feito até aqui, qual que é o melhor posicionamento para ele? Será que a família assumir? Será que a família é melhor ser só investidora? Será que é melhor vender? Será que é melhor buscar no mercado um sucessor? Será que tem alguém da família que seja um sucessor? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas ficam muito na questão emocional e elas não preocupam, de fato, na prática, o que pode acontecer no futuro. Por exemplo, fazer conta de imposto. Na pandemia, eu perdi um primo. Até hoje, a esposa e a minha prima estão tentando resolver inventário. E tem menor. E aí a coisa complica mais ainda. E aí as pessoas não sabem o básico. E eu vejo tanta mulher, vi na pandemia, tanta mulher sem saber o rumo, com medo de passar dificuldade, porque não sabia por onde começar. E essa falta de informação vai só levando mais tempo ainda para chegar na resolução, né? E lembrando lá na doutora Emiliane, que na hora que você faz, que você tem a perda, você já tem o luto e já tem o sofrimento daquela perda. Ainda tem que você tem que aprender na marra? É melhor aprender antes. Se preparar. Se preparar. Ter essa mudança aí de mindset também, né? Muito então, bacana. é nesse olhar, sabe? Lá no Jacques Moreira, eu busco sempre olhar a necessidade e o que está chegando. Sim. Né, de pergunta, de questionamento das mulheres. E aí eu estou procurando trazer soluções de forma, né, que tenha qualidade da melhor maneira possível para elas. Muito bacana, porque você está se tornando uma fonte. Sim. Né? Tá aí ampliando muito o seu leque de soluções para poder atender aquela pessoa, aquela mulher, né, no máximo que você conseguir, né? Exatamente isso. E com parceiros também, né? Vai trazendo ali, agregando mais parceiros. Eu falo que eu sou da tese dividir para conquistar. Eu não preciso saber tudo, eu não preciso fazer tudo, eu só preciso buscar alguém que seja capacitado para vir junto. Eu dividir para conquistar, eu acho que é o melhor resultado para todo mundo. Todo mundo pode contribuir com alguma coisa, por menor que seja. E também o maior que seja, também pode receber alguma coisa. Isso é muito nobre da sua parte também, porque a gente vive numa sociedade que é tão assim, não, eu tenho que conquistar isso sozinho porque é meu, não vou compartilhar porque eu não quero que o outro me sobressaia, né? Sim, é muito mais uma sociedade de ego, de vaidade, do que realmente uma sociedade de vivência. E né? quando você cai nesse lugar, né, é fantástico, porque as coisas começam a fluir de verdade quando você tá nessa sintonia também. Aí é muito bacana, quando assim, realmente você vê que alguém está necessitado daquilo especificamente e que você
pode ajudar, ou com o seu conhecimento, ou direcionar para uma pessoa que é competente, é gratificante quando a pessoa fala assim, olha, eu consegui. Eu dei conta, sabe? Então, seu coração fica quentinho assim. Meu coração tá assim, quentinho, tá transbordando. Eu acho que, você perguntou, eu acho que hoje, neste momento, eu encontrei um lugar no mundo pro meu profissional, sabe? O meu propósito. Para servir o mundo, eu acho que eu tô no lugar certo hoje. É onde você utiliza suas melhores competências. Minhas habilidades para trazer um resultado e servir de forma em que eu realmente consigo perceber o resultado. Sim, e com prazer, Com prazer. Né? Nossa, eu tenho o maior prazer. E eu falo o seguinte, sentar hoje para tomar um café ou um almoço com uma mulher é um trabalho que eu tenho. Eu identifico isso hoje, eu coloco às vezes como um diagnóstico. Por quê? Porque às vezes é ali que eu vou saber a necessidade que ela tem. Sim. É em ouvir. E você com essa mente tão criativa, qualquer pessoa que te procura, você já começa, olha, já identifica. Já começa a descobrir. Como que eu vou resolver isso? Se essa pessoa tem esse problema, várias outras têm, e eu vou conseguir alcançar, né? E que é aquele negócio, você concorda comigo? Às vezes uma pessoa vem falar da dor dela na confiança. Sim. Muitas outras pessoas não vão ter, às vezes tem vergonha de procurar ajuda, às vezes não tem, tá ali passando por uma dificuldade, mas acha que tem que passar sozinha. Sim. Então, se tá chegando alguém, eu entendo que Deus utiliza a gente como ferramenta nessa terra. Então, se tá chegando até mim, é porque alguma coisa dali eu tenho que tirar. Sim. Então, o que eu posso fazer de maior impacto para o maior número de pessoas? Exatamente. A pergunta sempre eu faço essa, eu vou ajudar ela, e o que eu posso tirar disso para impactar o maior número de pessoas? Muito lindo tudo isso. Eu tô adorando, assim. Tô feliz. Dá pra ver. Seu olho brilha, né? Brilha, o coração fica quente. Fala com muita emoção. E passando por toda essa trajetória, você trouxe aqui algumas ferramentas que você utilizou no meio do caminho, né? Sim. Terapia, constelação. Teve mais alguma outra, assim, que seja de fácil indicação para as pessoas nesse início de descoberta? Eu acho assim. Tem e baixo custo, que eles são livros. Hoje, sempre que eu preciso, que alguém precisa, e que precisa de, às vezes, uma informação rápida e um custo baixo, eu indico os perfis daquelas pessoas que me ajudaram. Porque ali eu acho que se a pessoa escutar, eles normalmente têm canal no YouTube, alguma coisa, leva para conhecimento de qualidade para essas pessoas. Livros. Eu acho que uma outra coisa que eu estou precisando é aprender, porque agora é uma meta minha de 2024, é aprender a meditar direito. Por quê? Porque eu aprendi que só quando eu estou em silêncio comigo mesmo que eu consigo me escutar. Sim. Com todos os ruídos à nossa volta, às vezes a gente toma decisão não pelo aquilo que está vindo na sua essência. E meditação é algo que você faz sozinho na internet. Você começa... E eu tô aprendendo, viu, gente? Você senta lá e vem tanto de problema. Vem um problema. Ai, meu Deus do céu, não vou dar conta de fazer isso. Mas espera. Faz o tempo que você estava se dispondo a fazer. No outro dia você vai de novo. Vem problema. Aí você começa a perceber que você vai na insistência, ele vai começando a sumir aos pouquinhos. Aí daqui a pouco você consegue. Mas aí é na tentativa e de atender. Por exemplo... No meu caso, eu quero procurar de novo uma atividade física que me dá prazer. Então, as pessoas procurarem, por exemplo, se gosta de dançar, vai dançar. Se gosta de lutar, vai lutar. Eu gosto da academia, eu vou fazer academia. Porque hoje tá muito assim, né? Então, veio o beach tênis, a onda do beach tênis. Todo mundo... Não tem. Procura aquilo que te dá prazer de fazer, de se movimentar. Esse é um dos meus objetivos agora em 2024 para a Jaque Moreira. Então, eu acho que a gente tem que observar, sabe? Fora todas... Eu gosto muito da homeopatia. Eu sou adepta à acupuntura, homeopatia, terapia. Aberta, né? O que falar que é bom, que pode agregar, eu acho que é válido. Você se identifica. Que se identifica. E eu falo muito isso, que às vezes as pessoas falam assim, não, Jaque, mas é caro, você tem... Não, gente. Um passeio na pracinha, chamar uma amiga para tomar um café em casa, isso resolve. Não posso fazer um tratamento. Vai na escola, na faculdade de medicina, de psicologia. Lá tem profissionais que precisam ser treinados. Você tem acesso. A pessoa precisa só procurar o caminho. Exatamente. Então, assim, você não sai... Sei onde que é?
pede ajuda que a gente tenta te encaminhar da melhor maneira possível. Eu tive muito feedback assim, não, mas Jaque Moreira não é para mim. Não é para você por quê? Não, porque aí já... Não, não é. Porque elas podem pagar pelos profissionais que eu estou indicando. Eu estou trazendo aqui para vocês, para que vocês sejam impulsionadas. É para todo mundo. Uhum. E você recebe muitos comentários assim de que não é para mim, assim, não posso, não não a confraria consigo. não é para mim, a sua live eu gostei, mas eu fiquei incomodada. Não, assim, é porque a gente está acostumado que a gente não pode estar no lugar que a gente quiser. E isso está errado. No não merecimento. O não merecimento. Não, eu não tô à altura, eu não tô... Não, e eu falei assim, eu não vou baixar, vou fazer tudo bonitinho, sim. Vou fazer arrumadinho, os materiais bacanas. Por quê? Porque você merece. Olha só. Muito, porque é o seu propósito. E estão lá, né? e ficaram. Bacana demais. Porque, concorda? Porque você vai entregar uma coisa mal feita, não, a pessoa vai... Forma alguma. Não, eu vou entregar bem feito. E você merece. Por quê? E principalmente também porque faz parte do seu propósito. Faz parte né? do meu propósito. O seu valor maior ali não é... A gente pode dizer que não é o financeiro em primeiro lugar. É você impactar as pessoas. O meu primeiro propósito é servir de forma que eu seja útil. Isso, que eu realmente faça diferença na vida das pessoas. Eu fiz isso até hoje, sem perceber, sem ser monetizada. Agora vai ser só uma forma diferente de ver. Sim, e para poder continuar levando esse projeto, a maior número de pessoas maior número de pessoas. Então, assim, o meu primeiro propósito é esse, é servir de forma que quando você se sente útil, que realmente você está podendo fazer uma diferença, seja mínima coisa que você faça na vida de uma pessoa, é muito gratificante. Demais. Gente, histórias, né, servem para poder nos inspirar, histórias de superação, crescimento, e o que a gente pode perceber muito aqui, que só o querer também não é suficiente, é a ação que vai fazer a diferença, é que vai te levar de um lugar, de um ponto ao outro. E a história da Jaque é muito disso. Então, são feitas de vários momentos de escolhas, né? Vários momentos de pausas também, olhar para si, se reconhecer, para poder realmente trilhar o melhor caminho que pode ser mudado a qualquer momento, não tem problema nenhum. Né? À medida que você vai ali adquirindo mais conhecimento e se descobrindo, você vai fazendo novas escolhas. Exatamente. E essa é a maior riqueza da vida, né? É viver dia a dia. E Jaque, para a gente caminhar aqui para finalização, qual mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, para poder realmente partir para ação, assim, e para desbravar esse caminho do autoconhecimento? Bom, eu falo o seguinte, oração. A gente ora, mas a gente tem que partir para ação. Então, não adianta a gente só orar e esperar que vai chegar tudo pronto, porque não vai. Primeiro, né, a oração. Segundo, acredite em você. O mundo pode todo estar falando que vai dar errado, mas se está no seu coração, pode cair hoje, não pode dar certo, tenta amanhã de novo, uma hora vai dar certo. Se for o chamado do seu coração, uma hora vai dar certo. A gente não precisa caminhar sozinho e a gente não precisa ser Mulher Maravilha para dar conta de tudo. A gente pode, no meio do nosso caminho, procurar auxílio, ajudas, tanto de profissional, mas de ajuda de pessoas próximas, que às vezes uma conversa, igual eu falei aqui, um café, um almoço, se alivia o coração, se esclarece a mente e abre a gente para caminhos que a gente nunca imaginava. Então, eu acho que primeiro, se você conseguir já ir para a oração, mas para a ação, cuidar de você, criar uma rede de apoio e procurar o caminho que você quer percorrer e fazer com que ele aconteça, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uns meses, algum ano, você vai conseguir. Eu acho que é essa a mensagem que eu deixo aqui para vocês com a experiência. E aquilo que eu falei, talvez hoje esse é o chamado do meu coração, mas pode ser que daqui a um tempo seja outro e tá tudo bem. E aí eu vou começar de novo, como eu sempre fiz.
Muito bem. E se permita, né? Se permita. Nada é pra sempre, gente. Né? Jaque, como que te encontra? É no Instagram? Como Sou que é? Jaque Moreira no Instagram. Tá, depois a gente vai colocar lá também. É isso. E E lá tem todas as informações. Tem o e-book, confraria, tem a confraria, Uhum. tem a consultoria, tem a mentoria, tem os treinamentos, tem tudo lá. Então, vamos colocar aqui para vocês poderem seguir e poder também trocar mais mensagens com ela, para poder conhecer mais sobre o trabalho, sobre como ela pode te ajudar aí no dia a dia nesse processo também, né? E a gente fica por aqui. Muito obrigada, foi assim, muito valioso esse momento. Obrigada por ter dedicado esse tempo aqui para compartilhar conosco tanta informação. E até a próxima. Eu agradeço o espaço, o tempo, o seu carinho em ouvir, em receber a história, né, com tanto amor e com tanto carinho. Obrigada.